Olá, eu sou Eduardo Filho, eu estou aqui na CN tem quase 4 anos e eu vim aqui hoje contar aquilo que Deus fez na minha vida e a importância dessa casa nessa transformação que eu tive. E o meu desejo é que a partir desse vídeo Deus faça de novo. Cara, minha transformação com Deus, ela começa em 2018. A gente tem o Eduardo antes e depois, e é uma diferença muito grande. Quando a gente olha para mim antes de 2018, a gente vê um cara quebrado internamente, a gente vê uma pessoa com um vazio existencial gigante, com uma crise de sentido e com um vazio interior que tentou preencher esse vazio com diversos expedientes, com festa, com bebida, com lugares que não são os mais apropriados possíveis, e nada disso conseguiu preencher o meu vazio. Então era de final de semana em final de semana, era de sábado em sábado, e eu acordava sempre no domingo com aquele vazio ainda dentro de mim. Eu tentei encontrar no mundo diversas peças desse quebra-cabeça e nenhuma se encaixava. E aí, a partir de 2018, Deus me chamou numa situação inusitada, e a partir dali ele começou o processo de transformação na minha vida. Eu fui passar minhas férias no Rio de Janeiro e um amigo meu de infância estava morando em Niterói. Eu não sabia que ele tinha se convertido e eu fui passar um tempo lá em Niterói com ele. A gente passou a semana na praia e o meu plano era voltar para o Rio no final de semana para pegar algumas festas. Era um sábado, eu tinha me programado para passar o dia na praia e voltar no final da tarde para ir para uma festa. Todas as portas foram fechadas, eu não consegui pedir Uber, eu não consegui sair de Niterói e eu acabei decidindo ficar lá com ele. Eu achei que a gente ia sair para comer uma pizza, fazer alguma coisa, e o convite que ele me fez foi: cara, vamos na igreja comigo? E aquilo era muito diferente para mim, porque ir para a igreja sábado à noite era algo totalmente fora da minha realidade. Como eu não tinha escolha, que eu estava na casa dele, eu simplesmente aceitei o convite. Fui sem esperar nada, eu achei que o meu desejo era que fosse rápido, né, para a gente poder sair e comer alguma coisa, e ali eu fui realmente transformado. Era uma outra igreja, lá em Niterói, igreja que até hoje ele está servindo aquela igreja, e quando eu entrei eu tive um choque de realidade. A minha experiência até então na igreja era algo muito tradicional. Quando eu era criança, minha mãe me levava, eu não tinha muita paciência, e quando eu cheguei eu me deparei com algo novo. Eu me deparei com pessoas jovens, então mais ou menos aquele modelo que eu estava acostumado a ver em festas, eu encontrei na igreja. Então foi muito legal, porque essa barreira que eu tinha com a igreja foi quebrada. Eu conheci os amigos dele, a gente começou a conversar um pouco antes do culto. Quando começou o louvor, eu comecei a sentir um negócio dentro de mim que eu não estava acostumado, e, cara, foi algo muito forte. E quando o pastor subiu, quando alguém subiu, na verdade, e começou a falar mano, e começou a falar coisas, enfim, muito bacanas, eu falei: cara, quem que é esse cara que subiu aí? Porque eu achei que era, sei lá, algum jovem, e era o pastor da igreja. E aquilo quebrou para mim, porque eu tinha também uma barreira com a igreja, de ser algo muito tradicional e chato. E a experiência foi incrível, Deus agiu na minha vida ali, a palavra do pastor em si também foi maravilhosa. Ele tinha a minha linguagem, acho que é a linguagem da minha geração, e ali eu me abri. Na hora do apelo, levantei a minha mão, fui lá na frente, aceitei Jesus, e a partir de então a minha vida começou a ser transformada. Isso foi em janeiro, 13 de janeiro de 2018, e aí eu volto para Brasília e eu continuo acompanhando alguns cultos daquela igreja pela internet. E aí esse amigo meu de lá e outros amigos que eu fiz naquele dia começaram a falar. Falou: cara, você tem que procurar uma igreja aí em Brasília, a nossa igreja não tem aí, mas procura alguma igreja, conversa com a gente, que a gente te dá algumas dicas aqui. E aí, indo mais na frente para depois voltar, Deus me trouxe para cá. E, cara, é uma das maiores bênçãos que eu recebi nos últimos anos, foi Deus ter me plantado, Deus ter me colocado aqui na CN. Quando a pandemia veio, todo mundo foi trancado dentro de casa, e eu fui confrontado com muitas feridas dentro de mim. Ali foi a fase mais dolorosa da minha vida, foi muito difícil. Tive depressão, tive pensamentos de morte, foi quase um ano passando por esse processo. Dentro do meu quarto, literalmente, Deus me curou, Deus me transformou. Eu tive a ajuda de alguns amigos lá dessa igreja de Niterói, e teve uma profissional, na verdade, específico de uma área, que eu procurei a ajuda dela, porque ela conhecia uma pessoa em comum, e ela começou a me ajudar, ela começou a conversar, e ela me apresentou o Bispo JB.
E ela falou, cara, escuta esse homem. Só pega uma mensagem que vai fazer um sentido para você, pelo que você está passando hoje, e escuta ele. E aí eu ouvi, eu falei, cara, eu preciso conhecer essa igreja, eu preciso conhecer o lugar, eu preciso conhecer esse homem de perto, eu preciso ver uma mensagem dele de perto. Esse processo, enfim, até eu chegar na CN, nesse processo de cura que eu passei, assim, digamos, dentro de casa, foi quase um ano. Eu chego na CN em outubro, né, naquele ano de pandemia, quando as coisas começaram a reabrir, e eu já volto menos ferido. Deus transformou muitas coisas dentro de mim ali, e quando eu chego na CN, eu chego com algumas feridas fechadas, mas não todas, e, cara, é, tem aquele termo, né, amor à primeira vista. Eu não sei qual termo que eu poderia usar aqui, mas quando eu pisei aqui, eu falei, cara, é aqui que eu tenho que estar. E foi uma pregação do Cláudio Duarte. Eu saí maravilhado aqui e desde então eu tô aqui na CN, e ao longo desse processo, essas feridas que tinham que ser fechadas foram fechadas, crenças foram quebradas. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, mas eu fui totalmente transformado aqui. Eu sinto que Deus dentro do meu quarto, Ele me curou, Ele me pegou no colo, Ele tratou algumas feridas, e aqui essa casa serviu com as lideranças daqui, com as palavras do bispo, com os amigos que Deus trouxe até mim, esse envio, esse direcionamento para eu poder hoje viver o que eu estou vivendo. Então, quando eu entrei aqui, já me ofereceram, né? Falaram, cara, você tem que fazer a Academia das Nações, aqui é o nosso lugar onde a gente treina, né, novas lideranças, e eu mergulhei de cabeça. Na Academia das Nações, além de ser treinado, eu vivi algumas experiências incríveis, eu fiz novos amigos, Deus me trouxe grandes amigos aqui na Academia das Nações. Eu vim para cá muito ferido em relação a relacionamentos, eu fui muito machucado lá fora, fui, cara, traído. Eu tive em alguns ambientes de pessoas que eu confiava e que eu botei dentro da minha casa e que não foram fiéis a mim, que me machucaram pelas costas, e eu vim muito ferido, eu vim sem amigos, digamos assim. Eu tinha os amigos lá do Rio, né, lá de Niterói. E aqui na Academia das Nações foi também um lugar onde Deus me trouxe amizades que eu levo até hoje. Amigos que eu chamo de irmãos, me apresentou uma liderança, que é a liderança que eu tenho até hoje, que é o Espíritos. Então a academia, num primeiro momento, ela me trouxe, mais do que treinar, ela me trouxe pessoas que eu precisava ter do meu lado para poder crescer. A academia também, além de me treinar, eu tive a maior experiência com Cristo na minha vida, foi aqui na Academia das Nações. É o que a CN chama de culto da renúncia. E ali, enfim, é um culto específico no final do primeiro semestre. Não posso contar muito, mas se você ainda não fez a Academia das Nações, faça. Ali é um tempo especial, é um momento especial, e ali eu tive de fato o encontro com Cristo. Eu digo que eu aceitei Jesus em 2018 e eu me converti de fato a partir daquele dia. Vícios que eu não conseguia largar, a partir daquele dia eu comecei a largar. Coisas que eu pensava, crenças erradas que eu tinha, começaram a cair a partir de então, e ali eu tive uma mudança gigantesca na minha vida. Ali eu senti que muitas portas que estavam fechadas, Deus começou a abrir profissionalmente, e ali eu comecei a ser direcionado. O meu trabalho hoje, que é escrever, que é ter o Clube do Livro, a partir daquele dia eu recebi um direcionamento de Deus de começar a fazer isso. Então, talvez não, com certeza, a maior experiência que eu tive com Cristo foi aqui na CN, foi nesse culto, e eu sinto que a partir daquele primeiro semestre, a partir daquele final de primeiro semestre, eu comecei de fato a ser treinado. Comecei de fato a ser educado aqui na CN, com a visão da CN, com o repertório, com as ferramentas, para eu poder ir para o lugar que Deus está me colocando aqui no mundo, aqui fora, né? E poder influenciar essas pessoas. O bispo falou uma vez que ele recebeu uma palavra profética numa igreja lá de fora, que uma pessoa orou por ele e falou: eu vejo você pregando e leões saindo das pessoas. E essa palavra provavelmente se cumpriu através de muitas vidas, mas com certeza se cumpriu através da minha vida. Algo dentro de mim que eu não conhecia vinha para fora toda vez que eu vinha para essa casa, tanto quanto ele pregava, quanto outros pastores pregavam. Eu comecei a conhecer os pastores mais de perto, enfim, eu não vou falar todos aqui porque eu vou acabar faltando com algum, mas foram pessoas que me ajudam, que me ajudaram. Eu tive um pastor que não só me batizou, mas também me casou agora, que é o pastor Paulo Lins. Então, mais do que uma admiração, a gente cria um vínculo de paz, um vínculo de lideranças, um vínculo de pessoas que a gente pode contar, que a gente pode ligar. No último culto que eu vim aqui no domingo passado, a pastora Jéssica falou algo muito marcante para mim, que ela falou: vocês não são órfãos, vocês têm um Deus que é pai, mas vocês têm uma casa e vocês têm lideranças. E eu sinto isso daqui. Eu sei que Deus é meu pai, mas aqui eu tenho uma casa.
Aqui eu tenho pessoas que quando eu estou mal eu posso ligar. Aqui eu tenho pessoas que quando eu não estou bem eu chego aqui e vão orar por mim. Aqui eu tenho pessoas que quando o meu mundo está desabando, eu vou conversar com elas, elas vão parar o que elas estão fazendo e elas vão me ajudar. Eu tenho pastores que no final das aulas da Academia das Nações, eu conversava com eles e eles tinham uma direção para me dar. Então, eu vejo na CN esse impacto de que é literalmente a casa que eu preciso. A casa que eu preciso quando eu estou mal e alguém para me ajudar, para me consolar, para orar por mim e me dar uma direção. A casa que eu preciso para me treinar, para que eu tenha as ferramentas, as habilidades que eu preciso para conseguir impactar as pessoas como Deus me chamou no mundo. A casa que eu preciso para celebrar. Hoje, quando eu tenho as vitórias que Deus proporciona para mim, é aqui que eu venho comemorar. É com os amigos que eu fiz aqui que eu venho celebrar. São essas pessoas que se alegram com as minhas vitórias e que sorriem comigo quando eu estou feliz. Todo esse processo que eu falei de conversão, de vir para a CN, Deus me curou e Ele me mostrou coisas que tinham dentro de mim que eu não sabia. Ele me revelou dons que Ele tinha colocado dentro de mim, eu não conhecia. Um deles é o dom da escrita. Eu sempre gostei de escrever, mas a partir daquele momento eu entendi que era algo vindo de Deus. E é muito gratificante hoje, sabe? Ver Deus me usando através da graça dEle, da misericórdia dEle, aqui dentro dessa casa, podendo servir. E é legal ver os comentários, quando a gente faz o texto e a gente vê o impacto que tem na vida daquelas pessoas que por algum motivo não puderam estar presentes, mas através daquilo que a gente faz, servindo essa casa, escrevendo, entregando o nosso melhor ali, pessoas possam ser abençoadas. Tem uma passagem na Bíblia, eu estava lendo ano passado para o Clube da Bíblia que Deus me confiou, que eu tenho hoje, a história de José. E lendo ela pela, 20ª vez, Deus falou algo comigo que nunca tinha falado antes. Que quando os irmãos se achegam a José para pedir o alimento, a Bíblia fala que José os reconheceu, mas eles não reconheceram José. E o que Deus falou comigo naquela hora claramente é que quando Deus entra na nossa vida e a gente entra no propósito dele, a gente precisa se tornar uma nova pessoa, uma pessoa que as pessoas não vão conhecer mais, para a gente poder viver aquilo que Ele tem preparado para a gente. É algo como um novo nascimento, mas acho que é além de um novo nascimento. É um novo nascimento e você literalmente se transformar uma outra pessoa. Aquele eu antigo as pessoas não reconhecem mais. Aquele eu antigo você não se reconhece mais. É Saulo e Paulo, onde as pessoas tinham uma visão de Saulo, conheciam Saulo e depois quando ele se transforma, quando ele vira Paulo, vira uma outra pessoa. Então, o que eu sinto nessa minha transformação é que existem duas pessoas. Existe uma pessoa antes de Cristo entrar na minha vida e existe agora uma nova pessoa. Uma pessoa que quem me conhecia antes e se depara comigo, as pessoas não conhecem e muitas vezes não entendem. E o fazer de novo, que é o meu desejo, é que Deus possa fazer de novo isso na vida das pessoas. Antes eu era uma pessoa quebrada, uma pessoa cheia de crises, de síndromes de inferioridade, uma pessoa machucada, uma pessoa sem perspectiva, uma pessoa com vazio interior que não conseguia preencher isso com nada, com nenhuma peça que o mundo entregava, uma pessoa que vivia se comparando com os outros. E depois dessa transformação, essas feridas foram fechadas, eu fui transformado e minha vida mudou. Hoje Deus me confiou a minha empresa, hoje eu vivo daquilo que eu amo, Deus mostrou dons e habilidades que tinham dentro de mim que eu não sabia ainda. Cara, eu estou casado, eu tenho novos amigos, eu tenho pessoas com quem eu posso confiar, tem pessoas que estão sendo transformadas através daquele trabalho que Deus me entregou. Só no passado foram, se eu não me engano, 4 pessoas que se batizaram, algumas aqui na CN, dentro do meu clube do livro. Então, tudo isso é graças a essa transformação que Deus fez na minha vida. Eu tenho certeza que é só o começo, que a gente tem muita coisa para viver aqui, não porque somos bons, na verdade eu não mereço o que eu estou vivendo, mas porque cada vez mais Deus leva a gente mais fundo, cada vez mais Deus leva a gente mais longe. Então, acho que essa casa tem todo essa importância na minha vida, de tudo isso que eu falei. E eu tenho certeza que todo mundo que está, enfim, que se tornou membro no passado, todo mundo que está procurando uma casa, vai ter sua vida impactada, vai ter sua vida transformada, vai ter um antes e depois estando plantado aqui na CN.